muita informação e interatividade. Anota aí, Mundo UFG ao vivo, segunda, quarta e sexta, às 16h, com tradução em Libras. Te espero aqui na TV UFG. Livre para todos os públicos. Olá, boa tarde. Agora são 4h, Mundo UFG no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa dessa semana. É muito bom ter você com a gente, né? Seguindo aí a semana com muita informação e conteúdo aqui na TV UFG. Hoje nós vamos falar sobre o programa Politizar. E as nossas enquetes estão ativas em nossas redes sociais. No Instagram, você pode ir lá no @TVUFG e responder. Bem, eu quero saber se você já participou de algum programa, alguma ação que propôs um projeto de lei, e quero saber também qual é a sua nota quando o assunto é participação na política aqui do brasileiro. Vai lá no nosso Instagram, responda, e daqui a pouquinho, na segunda parte do programa, eu venho com as respostas, com os resultados para vocês. E você também pode participar através dos nossos canais de interação, chat do YouTube e também do Facebook, por onde esse programa está sendo transmitido, ou então pelo nosso WhatsApp, 991811406. Tem também o aplicativo da TV UFG, por onde você pode interagir conosco, tá certo? Olha só, o Politizar, um projeto de extensão da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, que quer aprimorar a relação entre o Estado e a sociedade civil, promovendo experiências práticas sobre a política brasileira. Os participantes, que têm que ter o ensino médio, eles têm treinamento e simulação em um processo legislativo, que é o quê? Propor e também aprovar leis. O Politizar tem uma reconhecida importância e acaba de ganhar o prêmio para a Agenda 2030, financiado pela União Europeia. Então, para a gente entender melhor sobre esse importante projeto, nós convidamos a professora do curso de Relações Internacionais da UFG e também coordenadora do Politizar, a Laís Tomás. Boa tarde, professora Laís, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar aqui junto com vocês da TV UFG, falando um pouquinho mais do projeto Politizar. Bacana. Nós temos também a participação do pesquisador, mestre em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais e professor substituto na UFG, o Rafael Bittencourt. Boa tarde, professor Rafael, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui na TV UFG e poder falar um pouco sobre esses assuntos tão importantes. Bacana. E junto aqui conosco nós temos, mais uma vez, a participação da Ruth Ramos, que é a nossa intérprete em Libras, que vai tornar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo até às 5h bem mais acessível, chegando a mais e mais pessoas. Pois bem, professora Laís, eu quero te perguntar, o Politizar, ele já existe há quanto tempo? Então, Marcelo, o Politizar ele surgiu em 2013 por iniciativa de 3 alunas que eram estudantes do curso de Ciências Sociais. Elas entraram em contato com a Assembleia Legislativa e fizeram, juntamente com a orientação do professor Robson, a primeira edição do Politizar. Depois teve um período que não foi contemplado, mas em 2017 o professor Robert, junto com a Marisa e o diretor da Lego, na época o Renato, eles acabaram revivendo o Politizar. Eu entrei em 2018 como vice-coordenadora do professor Robert e assumi o ano passado, e a gente, além da Assembleia Legislativa, resolveu levar a iniciativa para dentro da Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, nosso foco foi os alunos do ensino médio. E como a gente tinha que atingir mais de 7.500 alunos e envolver um processo seletivo, a gente envolveu também a Faculdade de Letras. Então, desde o ano passado, a gente trabalhou, e hoje o Politizar, ele na verdade é um programa de extensão, porque além de envolver a Faculdade de Ciências Sociais,
temos uma parceria com a Faculdade de Letras e lançamos um podcast junto com a Faculdade de Informação e Comunicação, com a FIC. Entendi. Então, hoje o Politizar ele é quase que assim, um guarda-chuva, né, que abriga ali outros projetos, né? Exato. E é importante ressaltar que o Politizar, ele foi criado, né, por alunos, e também a gente tem na equipe muitos alunos, são 8 estagiários que recebem uma bolsa tanto da Lego quanto da Câmara Municipal, que me ajudam a organizar, porque senão ficaria muito difícil a gente conseguir dar conta de todas as demandas. Sim, e já são 4 edições, né, essa é a 4ª edição do Politizar, a senhora pode dizer quais são as contribuições que esse projeto, que esse programa, né, trouxe tanto para o UFG quanto para a sociedade? Como você ressaltou no começo, a nossa ideia é de realmente dar uma educação cívica, né, uma educação política para as pessoas. Então, quando elas se inscrevem no Politizar, elas estão cientes que elas vão fazer um processo de treinamento e depois uma imersão, uma simulação, onde elas vão apresentar um projeto de lei que elas vão construir conjuntamente com os outros participantes e passar por todos os trâmites legislativos das comissões temáticas, a Comissão de Constituição e Justiça, e aprová-lo frente ao plenário com os outros participantes. Além dos simulandos deputados e vereadores, a gente também conta na Assembleia, na simulação que a gente faz na Assembleia, com o papel dos assessores parlamentares, jornalistas políticos, e esse ano a gente iria incorporar, né, o Controlador-Geral do Estado, vice-governador, governador e também as figuras dos procuradores. Então, a gente está realmente reproduzindo, as pessoas incorporam esses papéis para justamente aprender as funções. Mas o mais importante, o mais significativo, que é o legado do Politizar, é que a lei que é aprovada no projeto Politizar, ela pode virar um projeto de lei de verdade. Então, um deputado da casa pode apadrinhá-lo, e é isso que a gente tem tido mais orgulho até o momento. Bacana, se eu não me engano, isso já até aconteceu, né? Acho que daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, que eu quero perguntar agora para o Rafael Bittencourt a relação que ele tem com o programa Politizar. A professora Laís já falou um pouco. Eu quero saber como que você conheceu esse projeto aqui na UFG. Ok. Então, a minha relação com o Politizar ela foi mais recente, né? Desde quando eu comecei a participar, né, das atividades do curso de Relações Internacionais na UFG, sempre já sabia, né, das notícias do Politizar, dos passos que estava dando, e sempre achei muito interessante. Porém, foi mais recentemente que aconteceu uma proximidade maior, graças a um curso que a gente fez, né, nesse período de pandemia, um curso à distância, sobre Advocacy para a Agenda 2030, né, Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E esse curso, né, eu fiz, a professora Laís também, e nele a gente foi pegando algumas metodologias, alguns detalhes, algumas informações mais específicas, né, sobre como pensar essa agenda de desenvolvimento, né, que o Brasil, né, se comprometeu a cumprir, né, nesse período entre 2015 a 2030, e como pensar, transformar esses objetivos em políticas bastante específicas, né, para as comunidades do nosso país, né, para o nosso povo. E no final, né, surgiu uma proposta de um trabalho final, né, que é disputar um prêmio de R$ 1.500. Então a gente combinou, né, de fazer esse projeto, pensando num plano de advocacy para comunidades tradicionais, né, do estado de Goiás, pensando especificamente em relação à questão da saúde, né, principalmente num contexto dessa pandemia, né, do Covid-19. Então, foi o meu contato com o Politizar foi através desse plano de advocacy, né, porque graças ao Politizar também que vai acontecendo todas as interlocuções, né, esses relacionamentos entre vários atores políticos, a universidade, as comunidades que vão ser beneficiadas com esse projeto. Então, foi através mais desse papel como pesquisador, sim? Isso, você falou que vocês elaboraram um projeto de advocacy. Fala um pouquinho sobre esse projeto, quais são os detalhes desse projeto, a quem se destina aqui, no nosso caso. Então, a ideia de um plano de advocacy, acho que talvez
primeiro só explicar um pouco o que é essa palavra, né? Uma palavra em Sim. inglês que a gente está falando aqui, né? Advocacy é um termo que se refere, né, a uma forma de atuar politicamente, né? Então, como pensar de fazer intervenções nos processos políticos para determinados fins, né? Então, quando a gente fala de um plano de advocacy, na verdade, é sobre fazer um planejamento sobre como conseguir determinado fim, né, conseguir determinada mudança social, né? Então, o plano que a gente pôs, ele fez um estudo, né, fez um mapeamento de como que está a situação, né, de comunidades, seja indígenas, seja quilombolas, né, tanto a nível nacional, mas também a nível estadual, né, pensando aqui no estado de Goiás, e isso veio atrelado também a uma outra dinâmica, né, que o Politizar já estava fazendo, né, da série Tradicionais, né, que estava entrevistando pessoas de comunidades quilombolas, né, que falavam um pouco das suas realidades, e ali já estavam aparecendo algumas demandas, né, dessas pessoas, principalmente relacionadas a questões de saneamento, questões de acesso a máscaras, a álcool em gel e outras questões derivadas, né. Então, até por isso, por essa questão da pandemia, a gente pensou em focar especificamente nas demandas de saúde, e então o projeto fez esse estudo, né, de quais seriam, então, essas comunidades, né, que poderiam estar sendo ajudadas. Depois a Laís pode até talvez complementar, né, sobre enfim, a dinâmica mais local, né, de como que está sendo pensada a premiação também. E a gente foi observando também, né, por exemplo, quais figuras políticas, né, poderiam ser mais próximas, né, desse projeto, poderiam ajudar tanto no nível da Câmara dos Deputados, no nível da Lego, no nível da Câmara Municipal, né. Fizemos também um mapeamento nas redes sociais, né, buscando observar como que esses assuntos estavam sendo mobilizados, né. E aí era muito interessante observar que uma frase que algumas pessoas vêm dizendo, né? A pandemia vem para todos, mas vem de formas muito diferentes, né? Não é que estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos no mesmo mar, mas em barcos muito diferentes. Então, era muito visível também, né, nessa análise das redes sociais que a gente fez, como essas comunidades estão muito fragilizadas, né? Porque além do problema da pandemia em si, existem todas as dificuldades territoriais, né, a escassez de políticas públicas para essas comunidades, o incentivo que tem acontecido ultimamente, né, para invasão nos territórios, né, e a dificuldade de preservar os territórios, de proteger os territórios das comunidades. Bacana. Então, a ideia também é nesse sentido de trazer atenção para as demandas dessas comunidades, né, para que visibilizem elas e que a gente possa pensar mais políticas públicas nesse sentido. Bacana. Inclusive, na segunda parte do nosso programa, nós teremos aqui a participação do Igor Torres, que inclusive mandou um comentário que eu vou ler daqui a pouco, e a Jijuque Carajá, espero que eu tenha pronunciado correto, que também que é enfermeira lá na Casa de Saúde do Índio, de Goiânia, e o Igor, né, que é quilombola Calunga, os dois vão falar um pouco mais sobre essa realidade, né, que a gente encontra aí nessas comunidades tradicionais, principalmente nesse período de pandemia. Eu quero também aproveitar para poder ler aqui alguns comentários que chegaram. Tem o Robert Bonifácio, está dizendo que o programa dá oportunidade de crescimento intelectual e profissional a centenas de jovens e amadurece as relações entre o UFG, a Lego, a Assembleia Legislativa, né, e a Câmara de Goiânia. Tem também aqui a Isabela Rodrigues dizendo que é um projeto muito importante, que promove a educação política. Além disso, promove debates super necessários com uma equipe maravilhosa. Dando parabéns aí para você, professora Laís, professor Rafael e todo mundo que participa do programa Politizar. E aí, engrossando aí esse ritmo, esse coro aí de comentários, nós temos o Lucas Ocado dizendo parabéns para a equipe do Politizar, e o Igor Torres, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, falando que é um prazer fazer parte deste projeto incrível, né? O Wesley Menezes também mandou aqui um comentário, falou que é um projeto importantíssimo para vivenciar a rotina de um jornalista político. Então, você que está nos assistindo, se ainda não mandou seus comentários, faça igual essa galera aqui que
encheu aqui a nossa timeline de comentários, falando do projeto, falando das experiências deles. Mande aí sua pergunta, mande seu comentário pelo WhatsApp 991811406, ou então pelo chat do YouTube e do Facebook. Nossa equipe está aí acompanhando todos os comentários e repassando para que a gente possa ler e comentar aqui. Professora Laís, dá orgulho ver o pessoal comentando e falando bem do programa Politizar? Eu tenho muito orgulho de todos os participantes e mais ainda dessa equipe, né? O professor Lucas Ocado, ele entrou também nesse desafio comigo, ele é pós-doc na Faculdade de Ciências Sociais, assumiu como vice-coordenador o ano passado. A professora Andréa Vettorassi também aceitou esse desafio e agora vai tomar conta do nosso podcast, que a gente está para lançar uma segunda edição. E o professor Robert, apesar dele ter saído do projeto, ele sempre me auxilia, assim, eu brinco que ele é o nosso senior advisor, então é um conselheiro um pouco mais experiente, vamos dizer assim, e essa equipe, ela é muito engajada, então, ainda que a proposta do Politizar esteja no treinamento, na simulação, a gente fica o ano inteiro desenvolvendo atividades, conteúdos, e por conta da pandemia, a gente não vai conseguir fazer esse ano o treinamento presencial. Então, eu vou dar um spoiler aqui, aproveitando a oportunidade da TV UFG, nós vamos lançar o Simpósio Politizar no final de setembro. Então, a gente geralmente faz uma seleção para as pessoas participarem do treinamento, então, dessa vez, a gente vai abrir o treinamento para todos aqueles e aquelas que tiverem oportunidade de participar pelo canal da UFG Oficial, e a gente vai dar certificado para quem atingir o número mínimo que a gente vai estipular de participação nas mesas, né? E outro ponto que eu queria aproveitar e ressaltar aqui, se fosse possível o treinamento, e a gente vai ter a etapa de seleção depois para a simulação, o Politizar, ainda que não tenha estabelecido cotas específicas, desde que eu assumi, essa é a minha política, de sempre colocar metade das participantes mulheres e metade negros, seja quilombolas, indígenas, LGBTs. Então, assim, a gente estimula essas pessoas a terem voz, porque a realidade que a gente vê nas casas legislativas atualmente é uma falta de representatividade. E o Politizar, ele dando essa voz e esse acesso a essas pessoas, inclusive pessoas com deficiência. Esse ano a gente abriu também uma vaga específica para pessoas refugiadas, e a gente quer realmente incentivá-las a entender o nosso processo legislativo, acolher essas pessoas que vêm de outros países, né, seja qual for a razão que elas venham, para que o Politizar tenha essa função inclusiva, de realmente representar toda a população do Brasil e principalmente do estado de Goiás, que, aliás, recebemos também participantes de fora do estado de Goiás, o que também é outro motivo de orgulho para a gente. Bacana, isso que a senhora está falando aí da diversidade, talvez pode servir até para mudar um número que eu tenho aqui, que diz que 90% dos brasileiros acredita que o país é governado em benefício de um pequeno grupo. Esse foi o pior resultado da América Latina e foi feito pelo Latino Barômetro em 2018. A gente precisa de mais diversidade nessas casas de decisões no legislativo? Extremamente importante que as pessoas comecem a entender que, se elas não participam da política, se elas ficam de fora da política, elas nunca vão se sentir representadas. Então, por mais que elas não entendam agora que é necessário ou se sintam desprestigiadas, elas têm que mudar essa posição e realmente se engajarem, né? Eu brinco com os meus alunos, quantos deputados e vereadores vocês seguem nas redes sociais? A gente tem que acompanhar o trabalho deles. O exercício da cidadania, ele não é apenas quando você vai na urna e vota, né? Ele tem que ser diário. Todos os dias as pessoas têm que entender o que está acontecendo no Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa, ela dá muito apoio ao projeto, né? Eu agradeço aqui ao presidente Lissauer, a Marisa, que é a nossa coordenadora da Alego, e mesmo na Câmara Municipal, o presidente Policarpo, e toda a equipe do vereador Emilson, as pessoas que nos auxiliam diretamente lá também, no chefe de gabinete do presidente. Enfim, essas pessoas, elas
estão abertas a receber a população. Então, todo cidadão pode e deve conhecer a Casa Legislativa, marcar uma reunião com o seu deputado, deputada, vereador, vereadora, porque acompanhando essas audiências também, né, seja presencialmente ou agora virtualmente, que facilitou mais ainda esse acesso, é que a gente vai conseguir melhorar e ter condições de ter políticas públicas que atendam às nossas demandas. A senhora falou aí de as pessoas seguirem, né, os seus vereadores, os seus deputados nas redes sociais. Aí eu tenho um outro dado aqui: 79% dos eleitores não lembram em quem votou para deputado federal nas eleições de 2014. É uma pesquisa que foi feita pelo IDEA Big Data em 2018. Rafael, esse tipo de comportamento é um comportamento que a gente precisa mudar na sociedade. As pessoas precisam se lembrar em quem votar, em quem votou, e, de fato, acompanhar o trabalho que ele vem realizando? Sim, certamente. E é interessante pensar esse dado, porque eu, particularmente, cresci num ambiente em que eu sempre tinha essa impressão de que o brasileiro não se interessava por política, né? Era uma coisa que, enfim, estava ali distante, né? Cresci muito forte com essa percepção. E nos últimos anos, né, a polarização que aconteceu no país, a maioria das pessoas que desde as manifestações de 2013, me trouxeram a impressão que, ok, alguma coisa mudou no país, né, muitas coisas muito confusas nesse processo, mas se tem uma coisa boa é que talvez agora as pessoas estão mais politizadas, mais interessadas, né. Então, observar que esses dados continuam muito altos mostra que não é bem assim, né, talvez era um otimismo, né, meu, esperando que as pessoas estivessem interessadas. E é fato, né, a democracia, a gente lembra dela a cada 2 anos, né, quando tem que ir votar. Mas é muito importante, né, como a professora Laís já ressaltou, lembrar que democracia não se faz nesses momentos, mas, sobretudo, no que a gente chama de interstícios eleitorais, né, no período entre uma eleição e outra, que é nesse período que as coisas vão acontecer, né, nesses períodos que os projetos vão nascer e vão morrer, né, que alguns vão ter mais apoio, vão se desenvolver, e outros vão ser deixados de lado, né? E justamente, se a gente pensa que a política é um ambiente exclusivo para determinadas pessoas somente, né? E aí se a gente reproduz aquele discurso, né, da política como algo de corrupção, como algo sujo, as pessoas que se consideram honestas não vão querer se envolver, né? E isso é um problema muito grande, porque a gente precisa justamente dessas pessoas, né? Então a política, na verdade, não é o lugar da corrupção. A política deve ser o local da diversidade, né? E essa frase, inclusive, me chamou muita atenção, porque eu vi justamente num dos vídeos do Politizar, né, da Marta Quintiliano, né, que é do Quilombo Vão do Moleque, e ela falava, né, a política é o lugar da diversidade, é o lugar dos negros, dos quilombolas, dos ciganos. Então, se nós, representando a diversidade da população, não estamos presentes na política, é muita inocência achar que aquela pessoa que a gente votou, ela vai dar conta de representar tudo que a gente cria de expectativa, né? Sim. E aí, nesse sentido, tanto no sentido de que a gente projeta uma expectativa, né, que talvez aquela pessoa não está cogitando, não tem, né, como demanda, mas também no sentido de que essa pessoa talvez não estava falando daquelas coisas especificamente, mas também não foi lembrada, né? Então, se existe justamente nessa ideia de uma pressão social, de uma relação com os governos, né, das comunidades, das organizações, da sociedade civil, enfim, de diversas formas a gente organiza essa mobilização, a gente ajuda também os deputados, mesmo quando eles não trazem tanto esses temas, né, para que tenham que lidar cada vez mais, né. Uhum. Então, sim? Certo, eu só quero aproveitar aqui e já trazer um comentário que a Fabiana Quente Paiva colocou aqui para a gente. Estou aqui representando o grupo de trabalho da sociedade civil pela Agenda 2030 e as organizações responsáveis pelo projeto financiado pela União Europeia que premiou o Politizar. A Fabiana continua dizendo que gostaria de, em nome de todos nós, parabenizar mais uma vez o projeto Politizar e toda a sua equipe. A gente já está indo para os nossos minutos finais, mas antes eu queria que a professora Laís comentasse. Você disse que tem projetos que são simulados, mas que de repente podem virar lei de verdade. Se eu não me engano, isso já aconteceu com uma proposta que foi o Mano CDJ que colocou. Tem outros exemplos?
a gente teve o do Mano CDJ, né, que era o estabelecimento de uma semana do hip hop. Tivemos uma do nosso deputado Simulando, o Caio, que previa que as escolas elas tivessem uma merenda escolar diferenciada para os alunos e alunas que tivessem alergias, né, problemas de alergia alimentar. Então, teve um que uma aluna, a Cíntia, foi simulando, fez para pessoas que tinham deficiência visual, que elas pudessem usar o tablet, né, para conseguir ler textos com uma letra maior do que os livros convencionais. E a gente está realmente assim, aberto a receber todas as ideias e acolhê-las, mesmo das comunidades indígenas e quilombolas, auxiliá-los para que essas ideias que busquem soluções àqueles problemas identificados, elas possam realmente encontrar soluções ali dentro das políticas públicas. E é por isso que o Politizar, e tanto o curso, né, de Advocacy para a Agenda 2030, ele é essencial para a gente entender como fazer parte do processo legislativo, como desenvolver os nossos interesses. E é por isso que eu espero que as pessoas possam participar do nosso projeto, né, do simpósio. Agradeço mais uma vez ao prêmio. A gente vai falar, o Igor vai dizer exatamente como que a gente fez para dividir o prêmio com essas comunidades. E eu também agradeço imensamente o reitor da UFG, né, já que eu agradeci várias pessoas, provavelmente o Politizar não teria essa projeção que ele tem hoje. Certo. Rapidamente, professora Laís, quem quer participar do Politizar, qual é o caminho? A gente vai divulgar nas redes sociais o simpósio, né, que a gente vai abrir para todos, mas a gente, depois, a simulação vai ser só para aqueles que já estavam inscritos, que a gente abre as inscrições no começo do ano. Mas sigam o perfil no Instagram, acompanhem as lives que a gente está organizando com os deputados e vereadores. Então, a gente tem o @Projeto Politizar e o @Politizar_Gin. Além de conteúdos sobre o nosso projeto, a gente traz conteúdos externos também, curiosidades e que possam informar cada vez mais a população do estado de Goiás. Bacana. Professora Laís, muito obrigado por participar conosco aqui do Mundo UFG. Espero tê-la aqui conosco outras vezes. Eu que agradeço, contem sempre comigo e com o projeto Politizar. Bom, professor Rafael, também agradeço muito aí a sua participação aqui conosco, e a TV UFG está aberta aí para a gente estar sempre falando de políticas, falando sobre a sociedade e essas demandas desses povos que sempre precisam de visibilidade e espaço, né, para construir aí as leis que regem nosso país, nossa sociedade. Excelente, Marcelo. Muito obrigado também pela oportunidade. Bacana. E olha só, a gente vai fazer aqui agora um intervalo bem rapidinho, só para trocar os nossos convidados. Daqui a pouquinho a gente vai ter a participação do Igor Torres e da Jijuque Carajá, falando um pouco mais sobre a realidade que existe nessas comunidades tradicionais, né? E como esse projeto, de repente, pode ajudar ali a contribuir com a mudança dessa realidade. Você que está nos assistindo pode continuar participando pelo nosso WhatsApp 991811406 ou então pelo chat das redes sociais, Facebook e YouTube, @TV UFG. Ainda dá tempo de responder nossa enquete lá no Instagram também. Aproveita esse intervalo para responder e volta para frente da TV, volta para frente do computador para continuar acompanhando o programa que ainda não acabou. Da web direto para a sua TV. Famosos da internet contam tudo em Viralizando. Toda quarta, às 6 horas da noite. Aqui, na TV UFG. Coronavírus? Previna-se. Alguns cuidados devem ser tomados ao sair na rua. Prenda o cabelo e evite usar brincos, anéis e correntinhas. Se estiver com gripe ou tosse, coloque uma máscara pouco antes de sair. Evite utilizar transporte público. Leve lencinhos descartáveis e use-os para tocar as superfícies. Amasse o lenço e jogue em um saco fechado dentro da lata de lixo após o uso.
Se possível, leve também um frasco pequeno de álcool em gel a 70% para higienizar as mãos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um cotovelo flexionado ou com um lenço de papel. Evite usar dinheiro. Se necessário, higienize suas mãos imediatamente depois de usar. Higienize com álcool em gel suas mãos após tocar em qualquer objeto ou superfície. Não toque no rosto. Mantenha a distância das pessoas, cerca de 2 metros. Cumprimente também a distância. Coronavírus, a UFG está de olho. Gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, pode ser transmitida por relações sexuais sem proteção. É identificada pelo aparecimento de uma secreção purulenta nos órgãos genitais, que provoca dor ou ardência ao urinar. Quando não tratada, pode atingir a corrente sanguínea, provocando lesões na pele e nas grandes articulações, e ainda prejudicar o aparelho reprodutor, levando à infertilidade. A infecção também pode atingir a região da boca, garganta e faringe, provocando alterações na voz. O tratamento é fácil e rápido, feito com o uso de antibióticos, mas a prevenção ainda é o melhor remédio. Use camisinha em todas as relações, inclusive no sexo oral. Cuide sempre da sua saúde. Cuide de você. Se preparando para o Enem? Então chama os amigos e vem assistir a Hora do Enem. Questões comentadas e dicas de professores irão turbinar seus estudos para que você possa arrasar na prova. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Hora do Enem. Aqui na TV UFG. O que é e o que faz o enfermeiro ou enfermeira? Diz o dicionário, enfermeiro é aquele que cuida do enfermo. Bom, isso pode até ser o começo, mas não é tudo. O profissional de enfermagem se dedica a promover, manter ou restabelecer a saúde das pessoas. Ele ou ela trabalham em parceria com diversos outros profissionais e em diversos locais. Trabalham com coleta de dados individuais ou coletivos, administram medicamentos e curativos, supervisionam a higiene do ambiente hospitalar, auxiliam no cuidado com a alimentação de pacientes, trabalham com atividades de prevenção de doenças, gestão de qualidade, gestão de projetos, pesquisa clínica, trabalhos educativos, ensino e muito mais. Você sabe o que é punk? As plantas alimentícias não convencionais são plantas comestíveis comuns e muitas vezes fáceis de encontrar, mas que, por falta de hábito ou conhecimento, não usamos em nossa alimentação. Por exemplo, Major Gomes é uma planta nativa em todo o território brasileiro e pode ser consumida crua ou cozida. Além disso, suas sementes podem ser usadas em pães ou para empanar. Apresenta alto teor de cálcio e potássio. E aí, tem punk no seu prato?
Estamos de volta com o Mundo UFG, agora são 4h37 e estamos falando sobre o programa Politizar, um projeto que foi premiado recentemente e irá aplicar recursos do prêmio para ajudar comunidades tradicionais de Goiás. Qual é a importância de ações como essas para os povos tradicionais nesse momento em que nós estamos vivendo? Para responder, então, essas e outras perguntas sobre o tema, nós convidamos o Igor Torres, ele que é quilombola Calunga, da comunidade Vão das Almas, estudante de Publicidade e Propaganda da UFG e coordenador de comunicação do Politizar Goiânia. Boa tarde, Igor, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E, no caso, você vai fazer a pergunta agora, Marcelo? Isso, já eu começo a fazer as perguntas. Antes, primeiro eu preciso me desculpar e apresentar a Didiuqué Carajá, que é enfermeira na Casa de Saúde do Índio, aqui em Goiânia, especialista em enfermagem em UTI e saúde pública e mestre em Direitos Humanos pela UNB. Seja bem-vinda, Didiuqué. E eu falando seu nome errado, né? Boa tarde, obrigada. Quem está participando aí com a gente no seu colo, Didiuqué? É o Gabriel. É o Gabriel que está aqui conosco. Tá certo. Bem, e a gente continua aqui também com a Ruth Ramos, que é a nossa intérprete de Libras, né, que vai tornar essa nossa conversa aqui mais acessível para que mais e mais pessoas possam participar do nosso bate-papo. Vou começar perguntando para você, Igor, fala para a gente sobre a sua comunidade, Vão das Almas. Conte para a gente sobre elas. Boa tarde a todos, né? Como dito, eu sou da comunidade quilombola Vão de Almas, aqui do Noroeste, Vão de Almas, do Noroeste de Goiás mesmo. É uma comunidade bem no interior de Cavalcante, um povo muito simples, né? Uma comunidade pequena, perto das outras comunidades, onde agora na pandemia a dificuldade tem sido enorme, né? Porque nossa comunidade vive praticamente do turismo e por conta do decreto da pandemia, né? O decreto por causa da pandemia, a dificuldade tem sido muito grande nas nossas comunidades quilombolas lá próximas também. É uma comunidade vizinha da comunidade Vão do Moleque e também da comunidade Engenho 2. Bacana. Eu vou perguntar agora, o Igor, como que você conheceu o Politizar e qual é a sua participação no projeto? Bom, atualmente sou estudante de publicidade, mas também fui estudante de relações internacionais. E foi ali que eu tive um contato com a professora Laís e, quando passei para publicidade, comecei a trabalhar como coordenador de comunicação do Politizar. Então, assim, para mim é um prazer fazer parte do projeto, né? Um projeto muito incrível fazer realmente parte disso. E, assim, eu como quilombola, então, é uma vitória, né, para as nossas comunidades tradicionais. Assim. Bacana. Didiuqué, você já conhecia o Politizar antes? Boa tarde a todos e todas, né? Meu nome é Didiuqué, sou do povo Carajá. Da Ilha do Bananal, do estado de Tocantins. Nós temos também a comunidades indígenas do povo Carajá em Aruanã, Goiás, que também são meus familiares. Não, eu não conhecia o projeto Politizar, a professora Laís entrou em contato comigo, né? Foi num bom momento, né? Inclusive, quero agradecer de antemão, porque através desse projeto, eles fizeram uma doação para nós, porque nós estamos com campanha. As mulheres do povo Carajá, nós lançamos uma campanha através da vaquinha online para ajudar o nosso povo, as comunidades indígenas, diante dessa pandemia, né? Seja com cestas básicas, através da alimentação, para garantir alimentação, materiais, né, como máscaras, álcool em gel, para as comunidades e também EPIs para os profissionais de saúde. E aquilo que for necessário também. Então, assim, diante disso, ela fez uma doação para a nossa campanha, através desse projeto, e que foi de grande valia. Agradeço muito. E, realmente, nós precisamos mesmo de somar forças, precisamos que o poder público, o Estado, possa olhar para nós, né, e ver que a gente precisa, somos comunidades consideradas
assim, nós precisamos, né? Nós estamos precisando de ajuda, todas as comunidades. Certo. Então, eu conheci através da professora Laís. O Igor já falou rapidamente, depois eu quero até voltar a pergunta para ele, mas eu queria que você nos falasse como que está a situação, como que tem sido enfrentada a pandemia nas comunidades. Infelizmente... Não, pode, a gente quer falar primeiro, depois você fala, Igor. Infelizmente, nós já temos vários casos, números de casos de Covid nas nossas comunidades. Nós tivemos, a primeira morte foi da mulher indígena, uma mulher artesã, que, inclusive, o pessoal do museu da UFG fazia um trabalho com ela, com as bonecas de Icopô, né? E tem sido difícil, porque esse momento, lá na região do Araguaia, é um momento de turismo, onde elas vendem muitos artesanatos, né? E onde a gente faz os nossos rituais, então, assim, não pode estar saindo das comunidades, e eles estão precisando de muita renda, né? Renda financeira para garantir o alimento e outras demais coisas. Então, tem sido complicado a questão do funeral, nós não podemos fazer os nossos rituais. E o que tem sido importante são os saberes tradicionais, né? As medicações caseiras que eles estão produzindo estão surtindo bastante efeito na prevenção e no tratamento do Covid. Certo. Quando a gente, inclusive, é até interessante se você falou dos saberes tradicionais, dos costumes, da própria cultura. Quando vocês precisam de assistência em saúde, que é ofertada pelo poder público, existem algumas particularidades que são respeitadas quando a gente pensa aí nos povos tradicionais e nos próprios costumes que existem? Sim, inclusive nós somos assistidos também, né, pela saúde indígena, porém, inclusive, a minha própria tia, que ela teve que ir para o hospital, para a cidade, atravessou o rio, foi para a cidade, ficou internada, e ela não queria ser entubada, ela recusou a intubação, mas as filhas, né, que estavam fazendo a medicação caseira, pediu para a equipe, está interferindo, para que a mãe tomasse a medicação caseira juntamente com a medicação ocidental. Mas isso não foi possível, não teve uma flexibilização em relação a isso, e eu vejo como falta de respeito. O Igor, agora eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse enfrentamento da pandemia nas comunidades, na comunidade quilombola, calunga. Como que isso tem sido enfrentado? E que tipo de assistência vocês têm recebido? Então, na nossa comunidade, nós não temos muitos casos, felizmente, ainda nunca foi notificado nenhum caso de morte também, mas há um problema muito grande, que é porque a nossa região é na Chapada dos Veadeiros, né? É uma região que recebe muitos turistas, principalmente nessa época, assim. Então, a maior dificuldade está sendo esse controle de turistas que estão indo para lá. Mas o outro problema grande também é a falta de saúde, né? A questão da saúde, porque os hospitais mais próximos da região ficam cerca de 30 quilômetros. Então, assim, qualquer dificuldade ou sintoma que eles que sentem, né, precisam ir para a cidade urgentemente, mas até então temos conseguido equilibrar nas comunidades e espero que continue assim, né? Bacana. Falando agora sobre o politizar, o Igor, você acredita que a participação do que a gente chama, do que se chama de minoria, né, mas desses povos que são pouco representados no ambiente político, isso pode ajudar a mudar essas realidades? Com certeza, Marcelo. No Politizar 18 e 19, pelo que eu tenho conhecimento, nós tivemos a participação de indígenas e também quilombolas, em maioria mulheres, que hoje em dia estão atuando na política, seja como pré-candidata a vereadora, ou trabalhando na Câmara. E, assim, o Politizar tem esse intuito, né, de mudar um pouco o olhar acerca da política, né? Então, é muito bom ver o nosso povo nessas decisões no Legislativo Municipal, trabalhando frente a essas questões. Infelizmente, ainda é muito pouco, né? Mas eu espero que o Politizar, e com essa série tradicional também, que a gente tem no nosso perfil do Projeto Politizar, no Instagram,
possa incentivar e dar mais espaço e visibilidade às nossas comunidades, né? Incentivando a participação de outras pessoas também. Bacana. A gente perguntou aqui nas nossas redes sociais. Você já participou de alguma iniciativa popular para propor um projeto de lei? 32% respondeu que sim, mas 68% das pessoas que participaram aqui da nossa enquete disse que não, que nunca participou de nenhuma iniciativa popular para propor um projeto de lei. Ô Igor, continuando ainda com você, você acha que é possível que pelo menos assim, a essência do politizar se estenda para mais pessoas na sociedade e esses números mudem? Com certeza. Como dito, né, o politizar vem para tentar fazer com que o politizar Goiânia, por exemplo, o politizar tem duas extensões, né? Alego e Câmara. Eu faço parte da comunicação do politizar GIM. E, assim, as visitas às escolas que a gente faz, é muito bacana ver que os jovens estão tendo, né, essa oportunidade de conhecer melhor a política e de poder contribuir também com esse trabalho. Então, eu espero de verdade que, eu acredito que o politizar tenha mudado a visão de muitas pessoas e trazendo para a política, né, uma política jovem, e também acredito que possa incentivar outras pessoas, sim, a participar e mudar essa porcentagem. Bacana. Só passar uma informação para quem está nos acompanhando, né? Nesse momento a gente está sem a participação da Ruth Ramos, que está fazendo a tradução em Libras, né? Porque ela teve um probleminha com a internet caiu, mas assim que ela conseguir se conectar novamente, ela segue acompanhando o programa. Aí eu passo a pergunta agora para a Didio, os povos indígenas, eles têm uma participação política ativa? Como que é esse espaço aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nós estamos tendo agora visibilidade, né? Porque nós temos muitos indígenas, né? Advogados. E recentemente nós temos um indígena que se destacou, Luiz Eloy Terena, por conta da situação da pandemia, né? Do Covid, para que o governo nos assistisse. Então eles conseguiram uma vitória diante do STF, né? Para que o governo assista os povos indígenas em questão em termos do Covid. E aqui em Goiânia, em termos de Goiânia, estado de Goiás, recentemente nós temos uma pré-candidata vereadora de Aparecida de Goiânia, que é a Rosa Cambeba. Né? Então, assim, estamos evoluindo, né? Certo. Uma pergunta que nós fizemos nas nossas redes sociais, eu vou perguntar para você, qual nota você daria, como que você avaliaria, né, melhor dizendo, o brasileiro quando o assunto é participação na política? Excelente, bom, suficiente ou insuficiente? Eu vejo como insuficiente, né? Porque não é só a questão de você garantir a democracia através das urnas, né, das eleições. O brasileiro precisa acompanhar, né? Ele precisa estar ativo, participar ativamente, né, das decisões políticas, das criações de políticas públicas, seja elas em termos da saúde, educação, né? Que é preciso, sim, necessário. Bacana. A maioria das pessoas que responderam aqui, eles foram junto com você. Eles também acham que é insuficiente a participação dos brasileiros quando o assunto é política, né? Aí, seguido de uma parcela que disse que é suficiente, um pouquinho ali disse que é bom, mas ninguém disse que é excelente, né? E sinal de, então, que a gente precisa melhorar. Eu quero, inclusive, agradecer aqui a participação da Márcia Silva, da Ana Clara, do Diego Mendes, Paulo Neves também respondeu a pesquisa, a Fernanda Mendes também respondeu. Nós tivemos aqui um grande número de pessoas respondendo essa nossa enquete nas redes sociais e participando. Você acha que você segue o resultado da nossa pesquisa, Igor? Eu concordo também. Acho que a política ainda assim no Brasil é insuficiente. É preciso mais participação, acompanhamento dos nossos líderes, né? E é
é isso mesmo. E como que você vê a participação dos negros e dos indígenas nas casas legislativas dentro do Politizar, que faz uma simulação desse processo? Então, a participação ainda é muito pouca, mas já é um começo, né? Nós já temos, como eu já disse, nós já temos líderes nas casas legislativas, alguns. Também há a pré-candidata, uma amiga pré-candidata que participou do Politizar 19, que é pré-candidata da comunidade Vó Rita, que é a Marta Quintiliano. Então, assim, as pessoas já estão começando a participar mais, sabe, dessa questão da política. Então, eu, por exemplo, desde que entrei no Politizar, já vi que vários amigos já me chamaram, e aí, explico mais sobre o Politizar, como é participar, como tem sido acompanhar de perto a política, né? Porque a gente, nos nossos conteúdos, a gente sempre coloca vereadores que falam com a gente sobre conteúdos do legislativo, comissões. Então, assim, eu vejo que as pessoas estão começando a participar, principalmente as nossas comunidades quilombolas e indígenas também. E é muito bom, de verdade, ver esse acompanhamento. Eu vou ler aqui um comentário que a Fabiana Quente Paiva, que tinha participado no bloco anterior, mandou agora há pouco, dizendo: estamos aqui falando de desenvolvimento sustentável, mas hoje a nossa Câmara dos Deputados manteve os vetos aos objetivos do desenvolvimento sustentável do Plano Plurianual. Nós precisamos lutar pelo desenvolvimento que queremos. Um comentário aqui também da Rita Reis, da Valéria Oliveira, dando parabéns para a professora Laís e para o Rafael, que participou com a gente no bloco anterior. Parabéns para você também, Igor, pela iniciativa e pela conquista. Falou que vocês estão fazendo um trabalho muito importante. E a Rita Reis também dando parabéns a toda a equipe do Politizar, um processo indispensável na formação política dos alunos. O Didiqué, o que você acha que poderia mudar nas comunidades tradicionais a partir do entendimento de como funcionam essas casas legislativas? Em primeira instância, que todas as instâncias precisam entender que as comunidades indígenas elas devem ser consultadas. Cada um existe um protocolo de acesso, de consulta, de como a comunidade enxerga acerca de tal assunto, porque para uma comunidade, para outra, tem diversidade, né, cultural, da língua propriamente dita, de artesanatos. Então, primeira questão é o protocolo de acesso, de consulta, né, ao que eles pensam. E só para ressaltar, em termos de representatividade de indígenas na política, eu só esqueci de mencionar que é importantíssimo a nossa deputada federal que nós temos, que é a Joênia Wapichana, né, que tem aí lutado pelas questões indígenas e quilombolas também, das minorias. E também a Sônia Guajajara, né, que foi vice-presidente junto com Boulos, né, candidato Boulos. E existe, qual é a dificuldade que a gente tem, que vocês encontram, de ter maior participação das comunidades tradicionais nas decisões políticas brasileiras? É a questão mesmo da necropolítica, porque eles tentam invisibilizar a gente, né, uma forma de genocídio também, de calar as nossas vozes, né, de não dar tanta importância, e até porque muitas comunidades, quem tem mais vozes são os homens, né, então eles que têm que estar sempre à frente ali, mas nós temos mulheres se destacando também nessa questão. É mais a questão de acesso, de invisibilidade, né. O Igor, eu faço a mesma pergunta para você, a dificuldade de acesso, né, e de participação nessas decisões políticas. Eu concordo com a Juju, que também é a mesma questão de invisibilidade, né? Que as nossas comunidades têm pouca visibilidade. Inclusive, essa série tem trago isso, né? Que é mostrar ao nosso Estado tantas questões que as nossas comunidades têm, né? A falta de muitas coisas, políticas públicas, saneamento, energia elétrica. Tem comunidade que agora recebeu energia elétrica, sabe? Então, assim, a invisibilidade é muito grande das nossas comunidades. E a falta também
locomoção, sabe, para a cidade, porque muita gente não consegue ir na cidade acompanhar assim, o parlamento por falta de locomoção mesmo. Acho que são essas questões que estão. Bacana. Nós já estamos nos minutos finais do nosso programa hoje, e a gente falando aí de visibilidade. Fala para a gente onde que as pessoas podem assistir essa série Tradicionais. Então, a nossa série ela está no Instagram do Projeto Politizar. Amanhã nós vamos para o 5º capítulo, né? Trazer uma comunidade quilombola, mas nós já temos lá disponíveis depoimentos de pessoas indígenas e quilombolas e no Instagram da página do Projeto Politizar mesmo. Bacana. É @politizar, como que é? Isso, @Projeto Politizar. Projeto e também tem @politizargin. Bacana. Igor, muito obrigado por sua participação aqui no Mundo UFG de hoje. Até uma próxima. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade, viu? Obrigado. E também a Didiuqué Carajá e o Gabriel, né, também, né? Participando aqui conosco. Muito obrigado, Didiuqué, por falar conosco e falar um pouquinho da realidade de vocês. Gratidão, eu agradeço. Boa tarde. Até uma próxima. Quero agradecer também a Ruth, que teve que sair aqui no meio do bloco por um problema de internet, mas esperamos que na próxima participação esteja tudo ok e o programa vai estar disponível depois para quem quiser assistir. Antes de encerrar, eu só queria lembrar da campanha UFG Solidária, Juntos Doando para Quem Precisa. A campanha ainda está recebendo doações e transformando em cestas de alimentos e kits de higiene para as famílias que estão em vulnerabilidade aqui na nossa região. Nós já ajudamos mais de 2.200 famílias e queremos ajudar mais famílias com a sua participação, com a sua ajuda. Então, entre no site ufg.br/UFG Solidária, veja o quanto já foi feito e saiba também como participar. Eu encerro aqui com um comentário da Marisa Silva, dando parabéns à TV UFG e ao projeto Politizar pela iniciativa. Todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 4 horas da tarde, tem Mundo UFG aqui no canal 15.1 e também toda segunda, quarta e sexta, ao vivo, com a sua participação. Não deixe de acompanhar. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.